Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nessa oportunidade, iremos tratar sobre o seguinte tema: nunca deixe de semear. Isto mesmo, nunca deixe de semear. Para isto, abramos as nossas Bíblias aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7. Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Normalmente, nós interpretamos esse texto somente em questões negativas, como o homem planta o mal, ele vai colher o mal. O homem planta o pecado, ele vai colher o distanciamento. E de fato, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porém, precisamos observar algo no texto. O texto diz: tudo em que o homem semear. Existe também um plantio bom das coisas boas, e não somente o plantio das coisas negativas. Por exemplo, nós podemos e devemos plantar uma vida de oração, em que vamos colher intimidade com Deus. Nós podemos e devemos plantar amor pela obra de Deus, e que nós vamos colher naquele dia uma recompensa, nosso galardão no céu. Nós podemos e devemos plantar a semente da perseverança, da constância, porque naquele dia, quando Jesus voltar, estaremos preparados para subir no céu de glória. Quer ver 3 exemplos práticos? No primeiro exemplo, vamos começar com a nossa inspiração, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele tinha 12 anos, ele dava aulas sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus para os fariseus, para os saduceus. Porém, depois de 18 anos que ele se manifestou publicamente para exercer o seu chamado. Ou seja, ele passou por um período de 18 anos e depois desse período ele foi cheio do Espírito Santo e só então começou a pregar o arrependimento. Nesse período ele estava plantando o quê? A paciência, em esperar o tempo para que o seu ministério se tornasse público e que pudesse alcançar a minha e a sua vida. Então, no período do plantio, nós temos que ter paciência. A questão é que somos imediatistas. Recebemos uma promessa de Deus hoje e queremos colher amanhã. E Deus tem o seu tempo para trabalhar. Um grande exemplo também seria Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa que seria pai de uma grande nação. E ele esperou 22 anos. Não foram 22 segundos. Não foram 22 horas. 22 anos que ele esperou pacientemente para que Deus pudesse cumprir a promessa. E nesse tempo ele teve que plantar fidelidade a Deus. Nós observamos, inclusive depois que ele recebe a sua promessa, Isaac, ele continuou plantando fidelidade a Deus. Em última instância, temos o exemplo de José. José, ele recebeu a promessa que Deus o tornaria grande, o tornaria alguém especial no meio do seu povo. E ele esperou 13 anos. Dentro esse tempo todo, nós podemos enfatizar que nem sempre as coisas foram favoráveis. Um exemplo é que se levantou uma grande perseguição dentro de sua própria família, para que talvez ele desistisse daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas mesmo quando ele foi colocado no calabouço, mediante a tantas situações ruins que foram acontecendo, alguém chegou para José e disse: José, é você que tem um dom de interpretações? E ele disse assim: eu não, o dom vem de Deus. E se ele quiser, ele pode me revelar o sonho que Deus mesmo colocou no coração de Faraó. E bem aqui nós vamos ver que nem sempre o plantio é favorável. A gente planta e parece que a semente não germina, parece que as coisas não acontecem, mas o que nós vamos aprender é a constância, perseverança. Ou seja, não sejamos imediatistas ou não sejamos imediatistas. Temos que entender que o tempo da colheita irá chegar. Eu vou repetir, o tempo da colheita irá chegar. Enquanto isso, persevere em oração. Persevere no estudo da palavra, persevere na sua fidelidade a Deus, porque o tempo da colheita chegará. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.
através dessa palavra, em nome de Jesus.